O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixe as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo. Encontrei a minha ovelha que estava perdida. E vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. Ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica que para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito,
para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matastes para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs em Jesus Cristo, as três parábolas que nós ouvimos no Evangelho de hoje são contadas por Jesus aqui, juntadas por evangelista Lucas no seu Evangelho. Antes de iniciar estas parábolas, há dois versículos que são chaves para a nossa leitura, para a nossa reflexão. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam de Jesus para o escutar. Publicanos e pecadores, que aproximavam de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com ele. Então, os fariseus e mestres da lei começam a julgar Jesus, começam a criticar Jesus. Há um grupo dos mestres e fariseus do lado, e outro lado, há os publicanos e pecadores. E Jesus então conta estas três parábolas. A primeira, da moeda perdida, não é? Depois, a primeira da ovelha perdida, e depois da moeda perdida. E por último, o Pai misericordioso, que conhecemos esta parábola como a parábola do filho pródigo, não é? As três parábolas, ao encontrar aquilo que é perdido, a alegria, a festa, a celebração. As três parábolas. Há uma busca pelos perdidos, pelos que se afastam, né? Há um desejo que eles voltem, né? Há um olhar sempre à espera daqueles que se afastam, né? Há também a conversão, né? Conversão. Há também a presença da misericórdia, né? Do perdão. Vejam bem, portanto, na primeira leitura de hoje, Deus perdoa o povo. O pecado deste povo é idolatria. Deus fez tanto por este povo, os libertou da escravidão, não é? E estava conduzindo pelo deserto, e Moisés lá no Monte Sinai, em comunhão com Deus, e lá embaixo o povo faz um bezerro de ouro, começa a adorar a idolatria, o pecado do povo. E Deus os perdoa, não coloca nenhuma condição, não é? Perdoa não por os méritos que o povo tem, apesar do pecado deles, de desobediência e infidelidade, Deus é fiel, Ele perdoa. Na segunda leitura nós temos o pecado do Paulo. Qual é o pecado do Paulo? Perseguir os cristãos, perseguir o próprio Jesus, não é? Todos os seguidores de Jesus. Ele reconhece que ele é pecador. Ele disse: eu sou o primeiro a ser perdoado por Jesus. Primeiro a ser perdoado. Há uma
arrependimento, a uma conversão, a misericórdia de Deus e a alegria da pertença a Cristo, a pertença ao caminho da santidade, o caminho da salvação. E no Evangelho, além das duas parábolas, onde encontramos a busca pela moeda perdida, deixa as 99 lá que estão com ele, vai atrás daquela ovelha perdida e ao encontrar faz festa. Também na parábola do Pai Misericordioso há um banquete, há uma festa. É como, né, o evangelista Lucas aqui, ao narrar esta parábola, coloca este olhar de Deus, um olhar misericordioso, aquele que deseja salvar todos, né? Jesus veio para salvar, não para condenar. O próprio Evangelho diz: apenas por um pecador convertido haverá festa lá no céu. A imagem do Pai misericordioso, ele corre para abraçar o filho que está voltando, ele sentiu compaixão, correu-lhe ao encontro, abraçou-os, cobriu-o de beijos e manda os empregados a prepararem a melhor túnica, um anel de ouro, as sandálias, um novilho gordo para fazer a festa. Né? Meus irmãos e minhas irmãs, há sim a existência do pecado também na nossa vida, né? Somos pecadores, necessitamos da misericórdia de Deus, mas é preciso que haja o arrependimento, né? Haja o arrependimento. Aqui o exemplo do filho mais novo reconhece que sou pecador, não é? Manifesta, articula, né, o seu reconhecimento da situação pecadora, volta para casa, volta para o Pai, né? Com esta confiança que seu Pai é um Pai misericordioso, apesar dos seus pecados, em justiça com seu Pai, né, leva toda a herança sua, gasta tudo, né? O seu pecado de viver uma vida desenfreada, com busca do prazer e as outras coisas, né? A injustiça com seu irmão mais velho também é um pecado, não é? Volta depois de novo. O pecado do filho que está em casa de não acolher o seu próprio irmão, não é? O próprio irmão que não recebe ao voltar. Mas em tudo nós vemos essa existência do pecado. Assim, a misericórdia do Pai, sem nenhuma condição, né? Ele sempre que perdoa, sempre ama, sempre está com braços abertos. E também a nossa dificuldade, muitas vezes, de perdoar aqueles que erram, aqueles que se afastam. A nossa dificuldade de acolher os nossos irmãos, que às vezes se afastam da comunidade, se afastam do caminho de Deus. Este dia, ao meditar e refletir essas três leituras, né, como nós cantamos no Salmo, sejamos humildes, né, sejamos também suplicantes ao Deus que é misericordioso, em primeiro lugar em nosso favor, que somos pecadores, sim, necessitamos da sua misericórdia, do seu perdão. Em segundo lugar, rezemos pela nossa comunidade, pela nossa igreja, que possamos ser uma comunidade acolhedora, que possamos ser uma igreja sempre acolhedora, sem julgar, não é? Sem colocar condições, não é? Para que alguém volte para nossa comunidade, para a nossa igreja. Acolhamos todos. E também nos lembremos sempre, quando temos as dificuldades, que o nosso Pai está sempre com os braços abertos, não é? Nunca nos afasta, mas sim, sempre nos acolhe, sempre nos abraça. Haverá festa quando nós manifestamos a Ele um arrependimento
sincero da nossa vida pecadora. Assim seja. Amém. Creio em Deus Pai